Boa tarde, amados. Aqui com vocês, Fati Reflexões. Eu estava aqui a ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus através do moço que ele é vendedor de veículos e ele tem uma base de garotos onde ele tira pessoas da rua, onde ele encontra pessoas que estão ali envolvidos, no fundo do poço, pessoas que estão completamente acorrentadas pela droga, pelo álcool, pela criminalidade. E ali aquele jovem estava contando o seu testemunho, como ele foi alcançado por Deus, o que Deus fez na vida dele. Ele tinha perdido a família dele completamente, perdido a própria vida, não é? E foi restituído, amados, a vida, a família, o seu filho estava ali. E ele também cantou aquele hino que não queria ser reconhecido por ninguém, que a sua graça, a sua glória é que conheçam somente a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E aquele hino tocou no meu coração, aquele testemunho tocou no meu coração, e hoje até eu também tive ali alguns momentos a fazer uma limpeza na casa de banho, que é no banheiro, naqueles ralos, Começou a sair ali umas minhoquinhas e aquilo ali precisava ser destapado. Só faz um ano que eu estou aqui e precisava ser destapado, começava que aquilo não abria, tive que fazer uma limpeza geral ali. E o Senhor, naquele detalhe, naquele momento de limpeza da casa, no caso do banheiro, da casa de banho, o Senhor falou comigo que muitas das vezes, amados, a gente limpa o que está por fora. Quando a gente chega na casa do Senhor, o mais fácil de ser mudado é o que está por fora. Você muda de estilo de vestimentas, você muda de ambiente, muda muitas das vezes de amigos, de localidade. E o mais difícil de se enxergar e o mais difícil de se alcançar com os olhos humanos é aquilo que está vedado por uma aparência. Eu achava que aquele ralo ali não saía porque tinha dificuldade. Cada vez que eu limpava, queria tirar com a mão e não conseguia. Mas tive que pegar a chave de fenda da minha mãe, tirar aquilo. Fiz uma limpeza geral daquilo, água quente, lixívia, ou quibô, como nós chamamos aqui no Brasil, em lixívia a gente chama em Portugal. E tive a fazer aquela limpeza, depois ficou tudo tão limpinho, tão aromatizado. E como é difícil a gente olhar para dentro, a gente olhar para as nossas próprias falhas, para as nossas próprias necessidades de transformação. A gente pensa que transformados por fora, não há nada para ser transformado por dentro, amados. A verdadeira transformação é aquela transformação que vem de dentro para fora. E quantas coisas nós temos ainda, para ser transformado, para ser lapidado, para o Espírito Santo transformar, falar conosco, porque a palavra do Senhor ela é um espelho. Quanto mais nós nos achegamos na presença do Pai, aí nós enxergamos a sujeira que está cá dentro. Todos os dias a gente tem que ir a Deus, todos os dias a gente tem que ir ao Pai para sermos transformados, para sermos lavados. E muitas vezes dói, porque nós não reconhecemos que precisamos de mudança. É igual aquela pessoa que está completamente envolvida no caminho mal, às vezes em vícios, como aquele jovem, e às vezes não se reconhece que há uma necessidade de ser transformado. Pensa que pode sair dali a qualquer momento, mas não, amados, às vezes nós precisamos de ajuda mesmo. E esse pastor, ele ajudou aqueles jovens e nós precisamos limpar a nossa casa e precisamos limpar cá dentro. E quando nós não sabemos o que fazer, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que foi enviado por Jesus para não nos deixar órfãos, para nos dar alguém, que é o Espírito Santo, que vai nos compreender como nós somos. Sim, mas porque é tão complicado a gente enxergar a nossa vulnerabilidade, a gente enxergar a nossa própria fraqueza, os nossos defeitos. Por mais anos que você tenha na casa de Deus, tenha
no caminho, nessa trajetória do caminho da luz, do caminho Jesus, você sabe que ainda existem coisas a serem transformadas diariamente. E Deus fala com tanto amor, com tanto carinho. E só nele nós podemos ter essa certeza de que há uma verdadeira limpeza, né? Porque a palavra do Senhor é como uma água, ela vem nos limpando, amados. Ela limpa a nossa mentalidade, ela limpa o nosso coração, ela limpa as nossas emoções, ela limpa tudo aquilo que é necessário ser limpo, amados. A minha cadela. Ela limpa tudo aquilo que nós precisamos, amados. E que nesse dia você possa parar diante de Deus, possa louvar e pedir ao Senhor para apontar, para revelar o que precisa ser limpo, o que precisa ser transformado, o que precisa ser tirado, a tampa, né? A tampa para ver o porquê que está vindo algum odor lá de dentro, porquê que há algumas atitudes que nós queremos mudar e não muda, algum tipo de palavra que a gente quer mudar e não muda, de reações que a gente tem que mudar e às vezes a gente não muda. É preciso tirar o ralo, amados, é preciso tirar a tampa, é preciso tirar às vezes a faixa, né? Tirar a coberta, tirar os pensamentos do ego, o orgulho, a falta de perdão, tirar a independência e passarmos a depender exatamente do nosso Espírito Santo. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos conduzir ao que é necessário ser feito, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você procure o Senhor. Ter tempo na presença do Senhor para Ele lapidar, para Ele limpar, para Ele purificar, para Ele santificar. É um processo na nossa vida, um processo diário de santificação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o seu coração, que Deus te dê essa dependência do Espírito Santo, esse descanso nele. Descansa no Senhor. E se o teu fardo está pesado, amados, é nessa hora que a gente tem que fazer o que o Senhor diz, não é? Lança sobre mim o teu fardo, né? Lançai sobre vós, né? Lançamos sobre Deus nosso fardo, Ele nos dá o fardo dele que é leve, que é suave, porque Ele não nos permite carregar sozinho, mas Ele carrega junto conosco. Você quer essa transformação? Você que ainda não aceitou Jesus, você que não tem saída, não tem visto saída, está no fundo do poço e não vê solução para a sua vida, não vê que ninguém ao seu lado consegue lhe ajudar. Você está sozinho, mas o Espírito Santo, Jesus, está do seu lado. E Ele pode te ajudar, Ele pode estender a mão e tirar do poço. Jesus pode transformar a sua vida, te transformar numa nova criatura. Você acha que já pecou demais, amados? Mas Ele pode perdoar. E quando você entra na presença de Deus, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Ele não vai cobrar de você o tempo de ignorâncias. Coloca na presença do Senhor hoje. E Ele, de todo o seu coração, com sinceridade do seu coração, com toda a sua força. E Ele vai derramar sobre você a sua presença nesse momento. Pai, em nome de Jesus, essa alma, Senhor, que se coloca diante de Ti, que se sabe que já não há mais luz no final do túnel, Senhor, Tu és a luz, Tu és o caminho, Senhor, Tu és a porta, Tu és a salvação, Pai. A única salvação, Pai, Tu és o único caminho que nos leva a Deus, a vida eterna, Pai, em nome de Jesus, perdoa essa pessoa, Pai, purifica os seus pecados, Senhor, lava, Senhor, a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, transforma esta vida, Senhor, faz dele filho, Pai, faz dela filha, e que haja um novo ciclo na sua vida, no nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que o Espírito Santo lhe guie, lhe guarde, lhe oriente nesse novo caminho, em nome de Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa que pregue a palavra, a verdadeira palavra de Deus, para que você tenha outras pessoas para lhe ajudar, para lhe acompanhar nessa nova vida que você recebeu, nessa nova oportunidade que você recebeu do Pai, amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.